temos dificuldades para nos relacionar com Jesus? Por que temos dificuldade? Pense aí. Por que temos dificuldades para cultivar uma vida de oração, constância em leitura da palavra de Deus, colocar livros cristãos, teológicos, como referência na nossa vida para lermos e tirarmos lições, aplicações para as nossas vidas? Por que temos tantas e tantas e tantas dificuldades com isso? Você já se perguntou? Bem, em primeiro lugar, vai passar ali, é que nós lutamos contra os desejos da nossa carne. Nós lutamos contra os desejos da nossa carne. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Nenhuma dos textos bíblicos será projetados, então os convido a abrirem as suas Bíblias, ou acessá-las, navegá-las. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17 vai dizer assim: por isso digo, deixem que o Espírito guie suas vidas. Deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impede da direção contrária àqueles que desejada pela natureza humana. Fato é que eu e vocês, todos nós, sem exceção neste auditório, vivemos uma guerra espiritual constante. 24 horas por dia, 7 dias por semana, lutando contra algo, lutando uma batalha ininterrupta. E o apóstolo Paulo vai dizer que essa batalha, ela está dentro de nós. Ele vai falar sobre justamente os desejos da carne. É bem verdade que a minha carne, é bem verdade que a sua carne, ela deseja muitas vezes ações, circunstâncias que vão lhe trazer alegria, felicidade, mas é rapidinho para a gente colocar essas alegrias, essas felicidades, tudo aquilo que é de bom no lugar de Deus, e deixar Deus, deixar as práticas de Deus, deixar a leitura da palavra, a oração e todas as demais ações de lado. Eu e vocês, nós somos muito bons em darmos desculpas para tudo aquilo que é espiritual. Por exemplo, você não vê ninguém dando desculpa para o seu chefe: não vou poder ir hoje. Você não vê ninguém dando desculpas para um aniversário, para alguma situação, mas para Deus a gente diz: agora eu não tenho tempo, mais tarde eu oro, tenho muita coisa para resolver hoje. A gente vive com desculpas quando se trata de práticas espirituais. Mas para a nossa vida, para os nossos afazeres, para o nosso lazer, para a nossa carne, para os nossos desejos pessoais, não. Sempre sobra tempo. Sempre sobra tempo. Bem, fato é que ao longo desses 15, 16 anos, acompanhando e olhando o movimento do reino, eu posso dizer que o grande problema nisso tudo é prioridades. Tudo à nossa volta é prioridade, mas tudo que é de Deus é secundário. Porque é assim que a gente trata Deus muitas vezes. É o Deus da barganha, é o Deus de quando eu preciso eu me conecto com Ele, mas quando tudo está bem, logo eu dou uma afastadinha. Bem, prioridades. Quer ver um exemplo, uma ilustração bem clara? Você está viajando a trabalho, seu colega de trabalho começa a te liga uma vez, te liga duas, e você está em trânsito. Você não para atendê-lo. Você não para. Mas basta o seu chefe, o seu empregador te ligar, instantaneamente você dá a seta, para o carro, atende o celular e conversa. É assim que a gente faz com Deus. Só que às vezes ele parece o nosso colega de trabalho, que ele está querendo se comunicar com a gente, mas a gente nunca tem tempo para ele. Tudo é prioridade, menos ele. Ele é algo secundário. Bem,
Pode passar? Aquilo que realmente eu e vocês damos valor, pode ter certeza. Aquilo que você dá valor, aquilo que eu dou valor, com certeza você vai encontrar espaço na sua agenda. Você não vai negociar. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção do porquê nós falhamos tanto em se relacionar com Cristo Jesus, é porque muitas vezes Ele não é a nossa prioridade. A prioridade é os estudos, a prioridade é o trabalho, a prioridade é a família, a prioridade é o lazer, a prioridade é o Netflix, a prioridade é tudo. E se eu não estiver cansado ao final do dia, se chegar no final do dia com um pouco de tempo, quem sabe eu ainda faço uma oração meia boca. Essa é uma triste realidade. Mas a segunda realidade, o segundo problema, é que Satanás não quer que você ore. Satanás, ele não quer que você ore. 1 Pedro, capítulo 5, se você querer abrir, capítulo 5, versículo 8 e 9, a palavra de Deus vai dizer ali o seguinte. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. A palavra de Deus vai dizer: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém que possa devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Sejam fortes na fé. A vida de comunhão com nosso Senhor, a vida de oração, a vida de jejum, a vida de leitura da palavra, a vida de colocar o discipulado, o ensino, colocar a prática do serviço cristão, colocar o desejo de estar na casa de Deus, é uma constante batalha para todos nós. Porque além de termos que lutar contra a nossa carne, às vezes a gente nem presta atenção e acha que tudo, nada a ver, mas às vezes é Satanás lutando e dizendo para você se desanimar, para você abandonar a Deus, você abandonar a casa de Deus e por aí vai. Basta você colocar qualquer prática cristã em primeiro na sua vida e você vai ver ele se levantando, ele tentando te desanimar, ele tentando, como esse leão que anda ao derredor, tentando conduzir você a desistir. Quer ver um exemplo bem claro? Quantas são as pessoas que ali, dia 30 de dezembro, 31, fazem aqueles compromissos com Deus? Este ano eu vou acordar todo dia de manhã e eu vou orar. Todos os dias de manhã eu vou orar. Este ano eu vou ler a palavra inteira. Não findou janeiro. E a pessoa já desistiu. Satanás não quer. Todas as vezes que alguém se levantar para ler, para meditar na palavra, para buscar alguma prática cristã, pode ter certeza que Satanás vai se levantar. E cá entre nós, muitas das vezes, ele não vai se levantar com problemas. Sim, pode ser problemas, tempestades, adversidades, mas muitas das vezes ele vai usar circunstâncias boas. Vai facilitar algumas situações da sua vida para que aquelas coisas, voltando ali aos desejos da carne, lhe roubem o tempo que você queria dedicar a Deus. Por isso precisamos ser inteligentes. Precisamos ser inteligentes para não cair nas ciladas de Satanás. Bem, nos últimos dias eu estava orando e pedindo a Deus: Pai, qual é a palavra que é para compartilhar com o seu povo? E eu confesso que eu aprendi da pior maneira possível. Alguns dias atrás, mais necessariamente terça-feira, eu fui levar o Benjamin, e com a Josi, a gente deixou ele na escola. Como todos os dias, habitualmente a gente faz. Estava tudo certo, o Josi foi lá, deixou ele no portão, retornou, tudo certo.
quando eu fui ligar a chave, não pegou. E liguei de novo e não pegou. E liguei a 10ª vez e nada. Bem, liguei para uma pessoa, liguei para 2, liguei para 3 e nada. Daqui a pouco, peguei e falei com Jesus: Deus, tá um calorão aqui. Permita que alguém atenda o telefone, pelo menos para pedir socorro. Aí alguém atendeu. Conversamos, o Rafa foi nos socorrer. E o Rafa chegou, primeira coisa que eu sempre ando com aqueles fios, né, para fazer ali na bateria, fizemos ali. E a bateria funcionou, tudo certo. E eu, mas Deus, não é a bateria, e agora o negócio tá feio. E eu ali, Deus, não sei, vou ligar para o mecânico, não sei. E o Espírito Santo vai lá e coloca uma coisa no coração: fala para o Rafa buscar gasolina. Liguei, falei para o Rafa, tipo assim, constrangido, né, envergonhado: Rafa, busca gasolina. O Rafa foi, buscou, e coloquei a gasolina no carro e tudo mais ali. Ao retornar, liguei aquela chave com assim, uma dependência de Deus. Deus, é só para o Senhor, que eu não tenho dinheiro para consertar esse carro de novo. Mês passado já deu ruim, se der mês esse ruim eu vou andar a pé. Aí liguei. No que eu liguei, simplesmente o carro ligou e deu tudo certo. Mas ali eu descobri uma coisa. Eu descobri que o contador da gasolina do veículo está estragado. Porque, cá entre nós, quando liga a luzinha, você sabe que tem pelo menos uns 5 a 6 litros. Ou seja, tu sabe que tu tem ali uns 40, 50 quilômetros ainda para andar. Mas a luzinha não acendeu. Estava lá de 0 a 10 no 3, ou seja, tinha uns 30% de tanque mais a reserva. Ali eu descobri que o dito do ponteiro estava travado. E assim, aquilo me deu uma luz. Deus falou comigo exatamente assim: quantas são as pessoas que estão dentro da igreja e estão exatamente assim? Estão vazias espiritualmente. Já não tem mais intimidade, já não tem mais comunhão com o Espírito Santo, já não tem mais prazer nas coisas de Deus. Estão exatamente assim, vazias, mas estão enganadas. Enganadas pelo quê? Pela religiosidade. Enganadas pelo falso contador preso no 3, que todos os domingos eu vou à casa de Deus, todos os domingos eu estou na presença de Deus. E estão enganadas com isso, achando muitas vezes que o simples fato de estar aqui vai gerar em nós uma vida de intimidade com Deus, quando ali fora, na segunda, na terça, na quarta, estão longe, não estão nem perto de Deus. Então, aquela situação trabalhou muito no meu coração para mostrar algo, como muitas vezes eu e vocês estamos caindo, estamos longe, estamos vazios, porque estamos olhando para o falso contador da religiosidade e achando que o simples fato de estar, ou o simples fato de fazer algo, gera em nós intimidade. Mas já não há mais intimidade e relacionamento com Deus há muito tempo. E Deus falou exatamente isso. Converse sobre isso com o seu povo. Converse sobre isso para que possa abrir os olhos espirituais, despertar os olhos para que possam acordar espiritualmente. Abandonar a religiosidade, a apatia espiritual, para começar a viver um novo tempo com Deus. Spurgeon vai dizer o seguinte: sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo a orar. Ele convoca o seu povo a ler a palavra. Ele convoca o seu povo a se relacionar com o Espírito Santo, a se relacionar com Deus. Sempre. E Deus tem falado exatamente isso comigo. Essa igreja, pela graça de Deus, vai impactar não Naviraí, mas a partir de Naviraí, o MS, Brasil e tantos outros lugares. Mas para que isso aconteça, nós precisamos orar. Mas cá entre nós, para orar precisamos dedicar tempo.
precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Para buscar essas práticas espirituais, precisamos viver em intimidade, em comunhão com o Espírito de Deus. Precisamos ler mais, orar mais, se relacionar mais com o Espírito Santo. Precisamos, tal qual Paulo fala, ser controlados por Cristo. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, se você querer abrir aí, vai falar: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Precisamos deixar o Espírito Santo de Deus operar em nós e através de nós, para que Naviraí conheça Jesus, para que o MS, para que o Brasil, para que as nações conheçam Jesus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos aprender a depender de Deus. Para que isso aconteça, nós precisamos ter uma vida de comunhão, uma vida de intimidade com Deus. Precisamos orar mais, precisamos buscar mais. Bem, queria compartilhar com os irmãos em 4 breves tópicos como nós podemos fazer isso. Como nós podemos fazer isso. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, vai ser projetado, é que para crescermos espiritualmente, precisamos ter sede de Jesus. Para crescermos espiritualmente, precisamos ter sede de Jesus. Cada um neste auditório, quando está com sede, faz exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Bebe água. Procura rapidamente uma água bem gelada para saciar a sua sede. E ter sede das coisas de Deus é entender o tamanho da nossa sequidão, da nossa esterilidade, é entender quem nós éramos, para onde nós iríamos e ver. Eu só consigo saciar a minha sede, matar a minha sede em Cristo Jesus. João, capítulo 7, pode abrir aí. Jesus vai falar em João capítulo 7, versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Para sermos cheios do Espírito, precisamos ter sede das coisas de Deus. Precisamos ter sede das coisas de Deus. Ele não nos encherá a menos que eu e você nos sintamos insatisfeitos com a nossa esterilidade. Ele não nos encherá a menos que você consagre-se e dedique-se ao Senhor. Só tem uma forma de eu ser curado, é quando eu reconheço que sou doente e procuro uma ajuda médica. Só tem uma forma de eu saciar a minha sede, quando eu encontro a fonte e busco ali nela saciar a minha sede. Só tem uma forma de eu saciar a minha sede espiritual, quando eu reconheço que eu preciso me relacionar com Cristo Jesus. Quando eu reconheço que eu preciso estar em comunhão com Ele. Quando eu reconheço que eu preciso colocar Ele em primeiro da minha vida. Enquanto isso não acontecer, muitas das vezes a gente vai estar aqui dentro, com o contador tal qual do meu carro, ali nos 30%, e achando que estamos bem, quando na realidade estamos vazios. Segundo lugar, para crescermos espiritualmente, pode abrir ali em Efésios capítulo 4, para crescermos espiritualmente precisamos limpar o recipiente. Efésios capítulo 4, versículo 30 ao 32, vai dizer o seguinte: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se
de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Gente, para crescermos espiritualmente, precisamos abandonar, tirar da nossa vida tudo aquilo que nos atrapalha. Precisamos limpar o recipiente, colocar o orgulho fora, a rivalidade, a maledicência, colocar a vaidade, colocar tudo o que tem nos atrapalhado fora. É a única forma para a gente crescer. Tirar, limpar tudo aquilo que nos atrapalha. O versículo 32 continua: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Bem, fato é que eu e vocês precisamos, tal qual Davi, aprender a nos desprender de tudo que nos atrapalha. Precisamos reconhecer aonde caímos, como caímos, o que fizemos que não agrada a Deus. E dizer: Deus, não quero mais isso para a minha vida não. Salmo 51, versículo 10, Davi vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, reto. Vai dizer lá: apaga de mim todas as minhas transgressões, tira tudo aquilo que está me atrapalhando. Salmo 51 é um salmo de limpeza de Davi, confessando a Deus os seus pecados e dizendo: Deus, remova tudo o que tem me afastado de Ti. 1 João 1,9 vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Para nós nos enchermos do Espírito Santo, para nós vivermos uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, nós precisamos matar a nossa carne e precisamos tirar dela tudo aquilo que tem atrapalhado. Liberar perdão, liberar cura, liberar as ofensas, ir ao encontro de quem machucamos. Não podemos mais ficar carregando as coisas, mas precisamos limpar o recipiente. Terceiro lugar, para crescermos espiritualmente, precisamos entregar completamente o recipiente. Para eu e vocês crescermos em intimidade, em comunhão com Deus, nós precisamos nos entregar por completo. Não podemos mais prestar culto a Deus em um domingo e chegar na segunda e, tal qual aquela velha música que diria: deixa a vida me levar, a vida leva eu, tomar as decisões segundo os desejos da nossa carne. Não podemos mais. Para nós estarmos cheios do Espírito Santo, estarmos cheios da presença de Deus, precisamos todos os dias chegar para Deus e dizer: Deus, Teu Filho é o meu Senhor, é Ele quem me guia, é Ele que me dá a direção. Todos os dias nós precisamos fazer essa pergunta ao acordar: quem é que vai guiar a minha vida hoje? É o meu eu? É as minhas vontades? É os meus desejos? Porque você já viu, eles são enganosos. Ou será Jesus, o Espírito Santo? Bem, 2 Coríntios capítulo 5, se você querer acompanhar aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15 vai dizer: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E se Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si. Para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos diariamente tomar uma decisão: obedecer à vontade de Deus. E cá entre nós, muitas vezes a vontade de Deus é completamente diferente da minha.
A minha vontade diz, vá para lá. E Deus está dizendo, fique parado. A minha vontade diz, vai para lá. E a minha vontade diz, eu vou para o outro lado. Deus diz, eu vou para o outro lado. Vá para o outro lado, fuja. Quer ver um exemplo bem claro? Deus tinha uma missão, delegou ela, imputou ela para Jonas. Jonas simplesmente foi na direção oposta. Jonas simplesmente tomou uma decisão contrária à vontade de Deus. E dali para baixo você viu que foi só ladeira abaixo. Tudo deu errado na vida de Jonas, até que ele se arrependesse e fizesse a sua oração. Quantas pessoas que estão sendo ludibriadas com os 30% ali do combustível, achando que está tudo bem, tem gasolina o suficiente para andar, mas estão presas na religiosidade, já não tem mais intimidade com Deus, estão tomando decisões diariamente contrárias às que o Espírito Santo tem os dirigido, os direcionado. Quantas pessoas têm falhado assim? Precisamos todos os dias reconhecer que Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso Senhor. O problema é que nós queremos só o Salvador. Esta é uma triste realidade da igreja. Ela quer o Salvador. Ela quer aquele que me liberta da ira vindoura, aquele que me dá a garantia do céu. Mas não quer aquele que rege, controla, dirige a vida no dia a dia. Porque se não for os princípios da palavra de Deus dirigindo a sua vida, com certeza é o seu eu ou é Satanás. Só tem três agentes para governar a sua vida. Ou é o seu eu, ou é Satanás, ou é Deus. Então entregue-se a Deus. Permita que Ele direcione e mostre o caminho. Quarto e último lugar, para crescermos espiritualmente, precisamos beber da fonte. Precisamos beber da fonte de água viva. João 7, já falamos anteriormente, versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Colossenses 2,6 vai dizer, como recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Como conhecestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E cá entre nós, uma pergunta: como foi que você recebeu Ele? Como foi que você recebeu Jesus? Foi por intermédio da palavra de Deus. Romanos 10 vai dizer, a fé vem pelo ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, quer se encher espiritualmente? Leia a palavra de Deus. Quer se encher espiritualmente? Ore sem cessar. Quer se encher espiritualmente? Jejue, busque práticas cristãs. Quer se encher espiritualmente? Tenha tempo de qualidade, de intimidade com Cristo Jesus. Salve contrário, eu te garanto que você vai achar coisas boas para fazer. Eu amo olhar um filme no Netflix. Eu tenho as minhas séries de preferência. E às vezes eu já olhei 10 vezes a série, que tem 10 temporadas. Mas eu amo ficar ali naquele tempo. Tempo do nada, né? Tu tá ali só olhando, tomando sua xicrinha de café. Tu já sabe todas as falas de cor. Mas tu ama. Eu digo isso porque eu faço isso. Mas não podemos deixar isso substituir o nosso tempo de intimidade, de comunhão com Deus. Se não estivermos cheios do Espírito, certamente estaremos cheios de nós. Se não estivermos cheios
de Deus, se não estivermos cheios da presença de Deus, da plenitude do Espírito Santo, certamente estaremos cheios de nós. Nós acharemos com certeza alguma boa coisa que a nossa carne vai gostar para fazer. Por isso, precisamos, tal qual ali o salmista, lá em Salmo 42, declarar: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Todos os dias pela manhã, ao acordar, precisamos, tal qual o salmista, declarar: a minha alma, o meu eu, quer mais de Jesus hoje. As minhas experiências de ontem, foi ontem. Hoje, eu quero viver algo novo. Quero beber do vinho novo de Cristo. Não quero mais ficar preso ao que eu já fiz, ou que o Espírito Santo agiu na minha vida no passado. Eu quero ver como Ele pretende e gostaria de me usar hoje, como um instrumento, um vaso de honra nas mãos dEle hoje. Para crescermos espiritualmente, precisamos diariamente buscar mais de Jesus. Precisamos saciar a nossa sede na única fonte que não se finda. A palavra de Deus vai dizer, né, de cisternas rotas. Muitas das vezes a gente faz isso. Muitas das vezes a gente procura no namoro, no trabalho, na faculdade, no dinheiro, nas posses, na casa nova, no carro novo, na roupa nova, se alegrar. Mas tal qual uma cisterna rota, salobra, essa felicidade tem um curto espaço de tempo. Logo ela se finda. Logo a roupa deteriora. Logo os problemas vêm dentro de um relacionamento. Precisamos buscar a nossa verdadeira felicidade, se encher naquele que é atemporal, eterno, naquele que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Buscar em Cristo Jesus. Concluindo, em épocas de sequidão espiritual, atrofia moral, em épocas onde a gente olha para a sociedade e vê que parece que está todo mundo corrompido. Às vezes a gente está naquele tempo do nada, ali no Instagram, olhando, e tu olha assim: meu Deus, onde o mundo vai parar? Em épocas como essas, eu e você somos chamados a combater a nossa apatia espiritual. Só tem uma forma da gente temperar, da gente salgar o mundo, da gente iluminar, se nós estivermos cheios de Jesus. Se nós estivermos na apatia espiritual, com o tanque ali nos 30%, achando que está tudo certo, quando já não tem mais gasolina, as pessoas vão olhar para nós e não vão ter sede de Jesus. As pessoas vão olhar para nós e não vão ter sede. Bem, Deus tem falado muito comigo algumas coisas, e uma delas é que a minha oração é que Deus venha avivar a nossa igreja. Deus venha avivar o nosso estado. E quando eu digo avivar, não estou falando de gritos, de pulos, de rodopiar, não estou falando disso. Quando eu falo avivar, eu falo de ter uma sede de Deus, de realmente entender que as coisas de Deus são melhor do que qualquer outras coisas. No avivamento, as pessoas desejam mais a Deus do que as bênçãos. As pessoas desejam mais ter intimidade, comunhão, vida com Deus, do que aquilo que Ele poderá vir a fazer. O meu clamor a Deus é que Ele venha avivar o seu povo. E quando eu falo então em avivamento, é de pessoas que realmente coloquem a Deus em primeiro. Quando eu falo em avivamento, eu falo de vidas salvas, aonde Deus aviva um povo, aquela cidade, aquele estado, aquela nação é impactada. E este vem sendo o meu clamor para que Deus avive o nosso povo, para que coloque Deus em primeiro, para que Deus venha ser o primeiro ao acordar.
Deus venha ser o primeiro nas tomadas de decisões no trabalho. Deus venha ser o primeiro nas suas decisões familiares. Mas que também, quando você olha para uma pessoa que não conhece Jesus, você não fique pensando, tá, e agora? Quem vai ir falar a essa pessoa? Você assuma a sua responsabilidade como sacerdote, como ministro, como embaixador do Evangelho. E dizer, eu tenho um compromisso, o dever de compartilhar, de anunciar as boas novas da salvação para essa pessoa, para essa família. Meu clamor é que Deus venha avivar a nossa igreja, para que nós possamos viver assim. Pode passar. A minha oração vem sendo tal qual a de John Wesley. Senhor, dê-me 100 pessoas que nada temam, senão ao Senhor. Pessoas que repudiem o pecado, pessoas que detestam aquilo que é contrário à sua lei. Pessoas que têm prazer na sua presença. Pessoas que têm prazer em intimidade, em comunhão com o Senhor. Este vem sendo o meu clamor. 100 pessoas. Que Deus nos dê 100 pessoas que nada temam, senão a Deus. 100 pessoas que repudiam o pecado. 100 pessoas que amem a Deus de todo o coração. 100 pessoas que amem a Deus de todo o coração. E assim, não tenho dúvidas que Deus vai usar esta igreja para impactar, para ganhar na Viraí, juntamente com outros irmãos, porque nós não ganhamos sozinhos. Deus usa outras igrejas, Deus usa o grande corpo de Cristo espalhado em Naviraí para ganhar essa cidade. Que Deus venha avivar os nossos corações. Agora, cá entre nós, deixa eu contar para vocês algo que Satanás detesta. Pode passar? Satanás nunca teve medo de megas igrejas. Eu amo a história da igreja, estudo muito acerca da história da igreja. E basta você observar igrejas que você olhava, nossa, a igreja reúne milhares, dezenas de pessoas. Ao observar nos Estados Unidos, a gente vai ver igrejas que reuniam 20, 30, 50 mil pessoas, mas que hoje estão com as portas fechadas. Satanás nunca teve medo de megas igrejas. Sabe de quem Satanás tem medo? De pessoas comprometidas com Deus, de pessoas comprometidas em oração. Megas igrejas fecham todos os dias, basta você pesquisar. Todos os dias tem megas igrejas fechando. Elas deixaram de impactar a sociedade e só se tornou uma reunião. Elas deixaram de impactar a cidade com o amor de Cristo e só se tornou uma grande reunião. Mas com certeza, aonde tem um grupo de irmãos orando, ali Deus está movendo, Deus está quebrantando as pessoas. O problema, pode passar ali, é que os santos do passado, eles oravam e oravam e oravam e oravam mais um pouco por horas, horas que pareciam minutos. Mas hoje em dia, a gente ora por minutos que mais parecem horas. Vai dizer que não é assim. No passado, os valentes do Senhor se quebrantavam, ficavam dias, semanas, jejuando, orando, buscando a Deus. Hoje, para falar assim, ó, gente, vamos dedicar 5 minutos do nosso dia para oração. Cara, parece uma coisa infernal, porque o celular toca, alguém interrompe, alguém chama e tal. Satanás agindo de muitas as formas para nos tirar do centro da vontade de Deus. Novamente eu digo, se não estivermos cheios do Espírito, estaremos cheios de nós. Se não estivermos cheios da presença de Deus em nós, estaremos cheios do meu Netflix, cheio das minhas decisões e por aí vai. Precisamos voltar a ter sede espiritual, voltar a ter sede das coisas de Deus. Precisamos, tal qual no primeiro amor,
dedicar a melhor hora do nosso dia para Deus, o melhor tempo do nosso dia para a oração, e não mais o resto. Não mais o resto. Hoje, indo para o fim, pode passar o último slide, eu quero te desafiar a realmente tirar da sua vida tudo que tem lhe atrapalhado. Tirar da sua vida tudo que tem lhe atrapalhado. Lembra lá no princípio, no início? Aquilo que é prioridade está na nossa agenda. Se você dá valor para algo, ela está na sua agenda. Então comece o seu dia colocando ali devocional, leitura da palavra, oração, tempo a sós com Deus. Hudson Taylor, um grande homem de Deus, certa vez ele falou, e eu não me canso de falar isso: não se afinam os instrumentos após a orquestra ter tocado, é natural que se afine antes. Ou seja, de nada adianta todos os irmãos irem embora e agora a equipe de louvor chegar aqui e começar blim, blom, plim, vamos afinar. De nada adianta. Por isso eles têm um ensaio na sexta, por isso eles chegam 4h, 4h15 num domingo para ensaiar, para tentar deixar tudo redondinho. Assim é a nossa vida com Deus. Se você deixar para orar, depois que você sair de casa, pode ter certeza que vai surgir os problemas, você vai estar cansado, não vai ter mais tempo, surgiu uma circunstância que te deixou abatido e você já, não estou com vontade de orar, estou com a cabeça em outro lugar. Então, tire de sua vida tudo que te atrapalhe, reprograme a sua agenda, mude. Segundo, decida beber da fonte. Decida beber da fonte. Você só será saciado se beber de Jesus. Você pode ler 200 livros, olhar 10 filmes, mas se não buscar Jesus, vai ser tipo a cisterna rota, que logo vai perder a alegria. Decida-se encher do Espírito. Procure práticas espirituais. Procure em Cristo Jesus a verdadeira satisfação da sua vida. Enquanto o grupo de louvor chega, eu quero convidá-los a ficar de pé e quero te convidá-lo a um tempo de sinceridade. Seja sincero. É você e Deus, é o seu momento, você e Deus. Seja sincero com você. Como você respondeu aquela pergunta, aquela indagação ao início? Você chegou aqui essa noite dizendo: olha, está tudo certo na minha vida com Deus, tenho me relacionado, estou crescendo, está tudo uma maravilha. Mas se você chegou aqui dizendo: olha, eu estou estagnado, eu estou retrocedendo, é o seu tempo a sós com Deus para você dizer: Deus, me ajuda a tomar essas decisões, me ajuda a recomeçar, me ajuda a viver o novo que Tu tens para mim.